Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro, dos campeonatos que estão em curso. Vou vir mais para cá para me ficar no meio aqui, bonitinho, agora sim, agora eu tô no meio, legal. O papo agora é a Lampions, a Copa do Nordeste 2022, que chegou ao seu final, a quinta rodada. Quinta rodada terminou neste dia 17 de fevereiro de 2022, com o jogo entre CRB e Globo. E o CRB de Alagoas, terra de meu pai, Lorinaldo Bezerra, moleque, fala tu que eu tô cansado, ganhou de 2-0 do Globo. O Canal Resenha com Magalhães vem fazer aquele resumo basicão do que aconteceu na rodada e a classificação. Placar e classificação. Beleza? Então já vou pedindo a você, meu amigo torcedor nordestino e meu amigo torcedor brasileiro e o torcedor ser humano do planeta. Eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque os seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que é o 0229922541512, que está aqui embaixo na descrição do canal. Você vai lá, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time só para lembrar, para falar de futebol, né? Para falar de política e nem de religião. Beleza? Não é para falar de política e nem de religião. Por favor, quer falar lá de política e religião? Procure um local específico para isso. Não é no nosso canal do WhatsApp, do canal Resenha com Magalhães, que é para falar de futebol. Beleza? Então vamos lá para o nosso resumão da rodada. Bom, quinta rodada tivemos os 8 jogos. Tivemos o Botafogo empatando em casa com o Fortaleza. Se eu não estiver enganado, acho que é o terceiro empate consecutivo do Fortaleza, 1-1. Esse jogo tem o vídeo aqui no canal. Só entrar no canal, tem um vídeo eu falando desse jogo. E teve um torcedor, provavelmente do Botafogo, que falou que eu falei um monte de besteira e eu fiquei em primeiro lugar na pior análise desse jogo. Irmão, análise é análise. Cada um interpreta o jogo da maneira que enxerga a partida. Você achou ruim? Paciência. Teve outros que acharam bom. Mas deixa eu te dizer, o Botafogo sim fez uma grande partida. Apesar do Fortaleza não fazer uma grande partida, o Fortaleza criou bastante oportunidades. Talvez até, se não tivesse jeito, tivesse que ter um vencedor, pela regularidade do jogo, talvez sim fosse o Botafogo. Porra, mas é um monte de talvez. O placar do jogo foi 1-1. E diante do que aconteceu no jogo, o placar, para mim, foi justo do que aconteceu no jogo. E como eu disse, o Fortaleza não fez uma grande partida. Já vi melhores partidas. Mas é minha opinião. Beleza? Você fica com a sua e eu fico com a minha e todo mundo caminha. Tivemos Ceará 0, Sport Recife 0. Eu não consegui ver esse jogo todo na íntegra. Ceará Sport. Depois, olhando os melhores momentos,
ficou nítido que foi um ataque contra a defesa, onde o Sport se defendeu muito. O Ceará fez uma boa partida, teve uma transição muito boa pelos momentos que eu vi, toque de bolas eficiente, com muita qualidade, alguns toque de bola, algumas triangulações muito boas. O goleiro do Sport é um goleiraço. O goleiro do Sport é um goleiraço. Mas o placar ficou no 0-0. Mas o Ceará tentou de todas as formas. O Sport conseguiu segurar, teve até um jogador expulso. Mas futebol ganha quem faz o gol. E o Ceará não fez o gol. Não conseguiu fazer o gol por vários motivos. Não é porque não criou. Não é porque jogou mal. Não é porque não tentou. Tentou, criou e fez uma boa partida. Mas tinha do outro lado um time e um grande goleiro. O Sport conseguiu um grande resultado diante de um dos times favoritos a ganhar a Copa do Nordeste, que é o Ceará. Então 0-0 ficou bom para o Sport que jogou fora de casa. Não ficou bom em relação ao resultado para o Ceará. Jogando em casa, queria a vitória. Mas em relação ao desempenho, do que eu vi, o Ceará teve um grande desempenho. É para olhar com mais carinho o jogo, que geralmente a torcida não olha porque empatou. Mas se você vê o desempenho, não foi um desempenho ruim do Ceará. Náutico 3, Atlético de Alagoinhas, ou como eu gosto de falar, o Atlético da Bahia. Náutico 3, Atlético 0. Olha o Timbu aí, moleque. Chegando, tá chegando. Timbu quer chegar na Série B com força. E faz 3-0 em cima do Atlético. Tinha empatado a outra em casa com o Fortaleza, se não estiver enganado, acho que foi 2-2. E agora ganha do Atlético. Deve ter dado um salto na tabela o Náutico. Deve ter dado um salto, que o Náutico estava meio titubeando ali. Deve ter dado um salto na tabela. Daqui a pouco a gente vai ver a classificação. Grande resultado do Náutico. Jogando em casa, tem que se impor. 3-0. Souza 3, Sampaio Corrêa 2. É um jogo que eu falei aqui na minha análise pré-jogo, que poderia dar qualquer resultado, mas que o Souza, por jogar em casa, tinha uma pequena vantagem. Eu falei isso aqui. E acabou que o Souza ganhou de 3-2. Um grande resultado para o Souza. Grande resultado do Souza em cima do Sampaio Corrêa, 3-2. Bahia 1, CSA 1. Tem o vídeo aqui no canal. Deste jogo que eu consegui ver. O Bahia sofreu bastante, teve um gol, tomou um gol logo no início, teve um jogador expulso no início do segundo tempo, mas, na minha opinião, diante do que aconteceu, o Bahia ter conseguido o empate foi bom, porque estava perdendo um jogador a menos. Então conseguiu empate. Mas, na minha visão, olhando para o futuro, esse jogo do Bahia contra o CSA, pro Bahia, para critério de avaliação para a Série B, em relação à disposição, motivação, vontade, é nesse espírito aí que o Bahia tem que estar para voltar para a Série A. Falta um pouco de tática e técnica? Falta. Acho até que alguns problemas técnicos está muito diretamente ligado à tática. A gente sabe que o Bahia já passou com alguns treinadores. Começaram bem, depois deram uma caída. Eu tenho as minhas reticências com o Guto. Para mim, o Guto não era para ter continuado no Bahia. Era para o Bahia ter começado a temporada 2022 com um outro treinador, com outro perfil. Mas não foi essa a opção e vai o Guto. Na minha opinião, ainda está deixando a desejar que muitos problemas que o Bahia teve ano passado com um outro elenco, quase que um outro elenco,
continua a ter. Então não é só os jogadores, é uma parte tática do treinador. Minha humilde opinião. E o CSA muito bem armado. Muito bem armado. Pecou um pouco nas tomadas de decisão, principalmente quando estava ganhando de 1-0 e tinha um homem a mais. Então acho que pecou nas tomadas de decisão, até o treinador falou isso, que ele errou, a culpa é dele, dele ter pensado uma coisa e acabou atrapalhando um pouco o time. Mas isso faz parte. O CSA não é o primeiro que toma um empate ganhando o jogo e com um jogador a mais. Já tivemos vários times que perderam o jogo tendo um jogador a mais. Então, porque o adversário acaba correndo muito mais. Isso é o normal. Mas, diante de tudo que aconteceu, foi um grande placar, na minha visão, os dois. Apesar do CSA ficar com gostinho amargo, que poderia ter ganho. Altos 1, Campinense 0. Era um placar que eu imaginava. Eu colocava como favorito o Altos. E assim aconteceu, jogando em casa. Os times têm que tentar ganhar. Tem que se impor, porque a Copa do Nordeste é muito parelho. Se eu não tiver enganado, a classificação do grupo B está muito acirrada, está muito colado, está todo muito próximo. Qualquer vitória coloca o time na primeira colocação na zona de classificação. O empate pode tirar. Está muito colado. Eu acho que é o grupo B. Então, um grande resultado do Alto em cima do Campinense. O Floresta em cima do Sergipe era outro jogo que eu, na minha avaliação, o Floresta era o favorito, porque o Sergipe está muito mal. E o Floresta acabou ganhando também de 1-0. 1-0 só. Não interessa. É 3 pontos você ganhando de 1-0 ou ganhando de 30. Então, Floresta ganha de 1-0, faz os 3 pontos. E 3 pontos num tiro curto, como é a Copa do Nordeste, é muito importante. Então, grande resultado do Floresta em casa, ganha de 1-0 do Sergipe. E o último jogo foi o que eu falei no início. CRB 2, Globo 0, Globo. Desta vez não foi goleado. Não fez gol, mas não foi goleado. Perdeu apenas de 2-0 para o CRB, que vem fazendo boas campanhas. Eu estou acompanhando o CRB mais desde o ano passado e vem fazendo boa campanha. Tanto o CRB quanto o CSA, que é de Alagoas, terra do meu pai. Então vamos lá. E eu estava vendo um pedaço do jogo CRB e Globo. O goleiro do CRB quase que não participou. Eu acho que o primeiro chute que o Globo deu ao gol foi no segundo tempo. Então, cara, foi praticamente um ataque contra a defesa. O CRB ter feito 2 gols só foi pouco. Mas o que importa é a vitória. E a classificação fica o seguinte. Após a 5ª rodada, na minha humilde opinião, 5 rodadas, 15 pontos disputados. Eu, particularmente, achava que Fortaleza e Ceará teriam muito mais pontos do que eles têm neste momento. Eu estou surpreso com a pontuação do Fortaleza e do Ceará. Achava, sinceramente, que os dois iam dar uma disparada. Mas a Copa do Nordeste é isso. É clássico e jogo difícil atrás de jogo difícil. Todo mundo sabe que o Fortaleza e o Ceará têm uma qualidade técnica, um elenco melhor do que os outros. Isso é fato. Porém, não existe jogo fácil. Óbvio, o Fortaleza está olhando para um outro horizonte, diferente da maioria. O Ceará também está olhando um outro horizonte, diferente também do da maioria e muito parecido com o Fortaleza, que é Libertadores, é Sul-Americana, é a Copa do Brasil. A gente sabe disso. Então, tanto o Fortaleza quanto o Ceará, de vez em quando, dão uma mexida no time, porque tem que dar uma rodada, porque tem um ano com várias situações.
E a gente sabe que também tem Sport, Bahia e os outros times aí que estão na Série B, que também tem o foco. Mas o foco principal é a Série B, que começa em abril. Então, a gente sabe dessa diferença, mas eu achava que Fortaleza e Ceará iam dar uma esticada. E não é isso que está acontecendo. Muito pelo contrário. Porém, no início eu falei, acho eu que o grupo A não vai ser um grupo muito equilibrado. Teremos uma diferença dos 4 primeiros para os quatro últimos. Melhor. Eu falei isso. E achava que o grupo B ia ser um grupo mais embolado, um grupo mais difícil para se classificar. E realmente está acontecendo isso. No grupo A temos o Fortaleza com 9 pontos em 5 jogos. O CSA com 8 pontos. Se o CSA ganha, o CSA era o líder do grupo. Por isso que o CSA ficou com gosto amargo com esse jogo contra o Bahia. Ele iria a 10 pontos e praticamente se garantia entre os 4 primeiros. Praticamente ia se garantir entre os 4 primeiros. Na minha contagem aqui. Mas não foi isso que aconteceu. O Bahia acabou empatando. Na terceira colocação, Sport Recife com 7 pontos. Sampaio Correia na quarta colocação com 4 pontos. Mas 4 jogos igual o Sport Recife. O Sport Recife, igualando o número de jogos, ele pode passar o Fortaleza. Ele pode ir a 10. Que é um jogo contra o Altos. Na quinta colocação, o Atlético com 4 pontos em 4 jogos. O Campinense com 2 pontos em 5 jogos. Globo com 2 pontos em 5 jogos. E o Sergipe com 1 ponto em 4 jogos. Na boa, Campinense, Globo e Sergipe, para mim, não brigam mais por uma vaga. A briga por uma vaga entre os 4 tá ali. Atlético, Sampaio, Sport, CSA e Fortaleza. E no grupo B, que para mim está muito mais embolado, só para você ter ideia, o Botafogo da Paraíba, que é o último colocado, tem 5 pontos. Ele tem mais pontos que o Sampaio Correia, que é o quarto colocado do grupo A. O grupo B está mais indigesto. Muito mais indigesto. Então, está muito mais equilibrado. Então, o grupo B tem o Ceará com os mesmos 9 pontos do Fortaleza, que está no grupo B, com 5 jogos. O Náutico com 8 pontos, igual o CSA. Exatamente igual. O CRB com 8 pontos, está igual ao seu arquirrival lá, o CSA, também com 8 pontos. As campanhas de CRB, CSA iguais, 8 pontos. E o quarto colocado é o Bahia, com 7 pontos em 4 jogos. O Bahia do CRB, se ganhar os seus jogos que estão atrasados, eles passam o Ceará. Então, ainda tem chance de CRB e Bahia se tornarem líder. Mas o quinto colocado é o Altos, com 7 pontos. O Floresta é o sexto, com 7 pontos. O Souza é o sétimo, com 7 pontos. E o último colocado é o Botafogo, com 5 pontos. No grupo B, está tudo em aberto. Qualquer um pode se classificar entre os 4. Não tem time que você já coloca de lado. No grupo A, 3, esquece, Campinense, Sergipe e Globo, esquece. Não tem mais chance. Esquece. Já foi por ralo. Então lá, 5 disputam 4 vagas no grupo A. Agora no grupo B, os 8 disputam vaga. Então quem derrapar, irmão, pode estar dando adeus a uma vaga. Muito parelho, muito disputado. Tá muito interessante o grupo B. Olhando a classificação, a gente acaba percebendo que o grupo B é mais forte que o grupo A. Então, meus amigos, essa foi a resenha do resumo da quinta rodada da Lampions 2022.
Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!